Todo mundo está sentindo a mesma coisa. Está tudo absurdamente caro. Boletos, aluguel, água, luz, internet, supermercado, então nem se fala. E a verdade é que ninguém sabe aonde que isso vai parar. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que isso tudo está acontecendo e vou tentar te ajudar a não enlouquecer em 2026. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara e você está no canal Sai da Caixa. Aqui no meu canal a gente conversa sobre minimalismo, desenvolvimento pessoal, finanças e às vezes algumas pautas que envolvem a economia. Embora eu não seja especialista em economia, tenho aí a minha liberdade poética para falar sobre o assunto, afinal de contas, eu sou mais uma aí tentando sobreviver nessa loucura que é a economia brasileira. Recentemente eu resolvi fazer uma pesquisa para tentar descobrir por que a vida anda tão cara. E eu vou compartilhar esses dados agora com vocês. Tá tudo anotado aqui para mim não falar nada errado. Inflação voltou com força. O IPCA teve uma das maiores altas desde 2022. Isso significa que tudo ficou mais caro ao mesmo tempo. Principalmente comida e energia elétrica. Gente, o supermercado eu acho assim que de tudo foi o que mais pesou nas contas do brasileiro. Eu e meu marido, a gente sempre gostou de se alimentar bem. Nós fazemos 4 refeições diariamente. Todas as refeições têm proteínas. Já falei isso aqui para vocês em outros vídeos do canal. E assim, a gente viu a nossa conta do supermercado mais que dobrar. Não foi a quantidade de itens, e sim o valor mesmo. A segunda coisa que está encarecendo a vida do brasileiro foi dívidas consomem a nossa renda. Estudos mostram que quase 30% do salário do brasileiro já vai para pagar dívidas. A pessoa nem começa o mês e ela já está no negativo. Hoje em dia, gente, o dinheiro cai na conta e logo você vê a conta zerada. E às vezes nem dá para pagar todas as contas. Vai falar que não é verdade. Terceira coisa é que o aluguel virou um luxo. Em muitas capitais, o aluguel subiu muito mais do que 10%. Isso daqui, gente, varia muito de capital para capital. Mas o custo de vida subiu absurdamente nos últimos tempos. Muita gente está sendo empurrado para bairros mais distantes ou moradias menores. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo das regalias que a classe média iria perder nos próximos anos. Se você não viu esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele na tela final para você assistir quando esse aqui terminar. Quarta coisa, supermercado virou um terror psicológico. De novo aí falando sobre o supermercado. Preços dos alimentos sobe porque o Brasil exporta muito do que produz. A gente teve aí a taxação de alguns produtos, algumas coisas foram para frente e outras não. Também fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Produtos básicos estão mais caros porque vale mais mandar para fora do que vender aqui dentro do país. Tiveram até algumas pessoas falando, o Brasil parasse de exportar lá para fora, as coisas iriam baratear aqui dentro, mas como eu falei naquele vídeo e volto a repetir nesse, não é só o fato do Brasil ter mais produtos circulando aqui dentro que vai fazer com que o preço abaixe. Para abaixar o preço dos produtos, existem diversos fatores que precisam ser considerados, não é uma única coisa. E aí vem aquela triste sensação que a gente trabalha mais, ganha menos e vive pior. Frase que resume 2025 para mim é: trabalharemos mais, teremos menos e será que seremos mesmo felizes? E nas últimas décadas, gente, o jogo financeiro e econômico mudou muito. E os millennials, principalmente, são os que mais sentiram. Hoje em dia, eu vejo a dificuldade das pessoas em conseguir pagar um aluguel, comprar casa própria, gente. Hoje em dia é raro você ver uma pessoa na minha faixa etária que tenha uma casa própria, que tenha um carro, que não seja um carro parcelado. Se o carro está parcelado, ele não é seu. Enquanto você não terminar de pagar, o carro pertence ao banco, assim como outros bens também. E agora eu vou passar para vocês algumas dicas de como sobreviver em 2026. E a primeira delas é: deixe o dinheiro trabalhar para você. Guarde qualquer valor mensalmente. Deixe esse dinheiro numa conta remunerada. Eu, particularmente, gosto de usar as caixinhas do Nubank, mas se você utiliza outros bancos, pode fazer da mesma forma. O importante é que você guarde todos os meses um pequeno valor que seja. E aí você pode deixar esse dinheiro no CDB, no CDI, no Tesouro Direto. Pode colocar esse dinheiro em fundos imobiliários, como eu faço. E a segunda dica para você não enlouquecer em 2026 é: pare de comprar por alívio. Muita gente que gasta todo o dinheiro que ganha tentando se anestesiar. E se anestesiar fazendo compras por impulso
é algo momentâneo, porque você não encontra uma solução de fato para o seu problema. E todas as vezes que você tem uma baixa ali na autoestima, você sai tentando se anestesiar, gastando um dinheiro que você não tem com coisas que você não precisa. Terceira técnica é: use a técnica da redução invisível. Troque pequenos itens por versões mais baratas. Dá para fazer isso, gente, com absolutamente tudo. Recentemente, eu troquei a mostarda que a gente utiliza aqui em casa. Como eu faço muito sanduíche natural, eu gosto de ter uma mostarda ali para dar um sabor a mais no lanche. E eu comprava uma mostarda que custava R$10. Um dia eu cheguei no mercado e observei que tinha a sua concorrente por R$8. E aí eu peguei essa concorrente. Passado algum tempo, meu marido foi fazer compra e não tinha nenhuma das duas marcas que a gente estava acostumado a usar. E ele trouxe uma de R$5. A partir daí, gente, a gente não comprou mais as outras duas mais caras, porque a diferença é mínima. Posso dizer assim que é praticamente igual o gosto da mostarda. Eu sei que isso é algo pequeno, que sozinho pode parecer pouco, mas quando isso é somado, isso vira um montante e vai representar uma diferença bem grande aí no seu orçamento. Quarta dica é: organize as suas contas pessoais como se fossem contas de uma empresa. Eu gosto bastante dessa analogia. Contas fixas, variáveis, reserva de emergência e um dinheiro para pagar as dívidas. Vamos mudar isso aí e ter mais responsabilidade financeira. Quinta dica é uma renda extra simples. Eu sei que muita gente fala aqui na internet que você precisa ter 5 fontes de renda extra. E às vezes é difícil você arrumar mais uma fonte de renda extra. Então vamos focar e fazer o simples, que é o que funciona. Você não precisa ser um empreendedor, não precisa se tornar um criador de conteúdo aqui na internet. Uma renda extra com algo pequeno, uma prestação de um serviço que você tem domínio. Você pode vender um curso, pode se afiliar a um produto, pode trabalhar fazendo edição e gravação de vídeo, fazer pequenos reparos como costurar para fora e também vender artesanatos ou alimentos, como bolo, bombons, esse tipo de coisa, gente. Quando você foca no ramo da alimentação, a venda é praticamente garantida. As pessoas, elas economizam com certas coisas, mas geralmente, quando você vende alguma coisa de comer, é difícil elas negarem de comprar. Ter mais uma fonte de renda, mesmo que seja pequena, já te dá um respiro. Sexta dica é: corte o supérfluo emocional. O que significa isso? Você vai eliminar aquelas pessoas que drenam a sua energia. Ah, mas a pessoa que suga minha energia é um parente meu, uma pessoa da minha família. Reduza ao máximo o contato que você puder com essa pessoa. Quando você está desequilibrada emocionalmente, isso te gera gatilhos para você gastar mais do que você pode. Outra coisa importante é reduzir as expectativas sociais. Tem muita gente aí que vive a sua vida se medindo pela régua dos outros. Cada um tem a sua trajetória. Você também precisa eliminar urgentemente a comparação com um padrão de vida que ninguém vive de verdade. Nas redes sociais, todo mundo é rico, quem não é rico é milionário. Vive uma vida perfeita, tem um trabalho dos sonhos, uma família de comercial de margarina e está sempre viajando e se hospedando nos melhores lugares. Eu gostaria de saber de onde que sai tanto dinheiro para viver essas vidas perfeitas da internet. O que quase ninguém fala não é sobre ficar rico, é sobre poder respirar e não surtar. Sobre você poder ter paz numa época que está todo mundo cansado. Essa transição de ano geralmente é um período que as pessoas estão emocionalmente mais fragilizadas. Elas estão mais sentimentais, mais cansadas, tem até aquela famosa depressão de final de ano. Nesse período as pessoas acabam gastando mais do que podem, porque elas se sentem culpadas por não estarem presentes, porque elas querem se presentear por ter um ano tão difícil, querem presentear outras pessoas. Tem muita gente também que passou por perdas, né? Foi um ano difícil, e aí a pessoa quer comprar para se aliviar. Então, assim, cada pessoa está vivendo um período diferente aí nessa transição de ano. Mas tem uma coisa que é igual para todo mundo, que é o início do ano. A gente tem muitas contas num curto período de tempo. Tem os impostos, tem rematrícula disso, tem rematrícula daquilo. Então a gente tem que estar preparada financeiramente para isso e a gente precisa também blindar o nosso emocional. Então, ao invés de você cansar mais nesse período de final de ano,
tente descansar, tente fazer ao contrário. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre como ter um Natal e um Réveillon mais minimalista. Deixa aqui, hashtag quero vídeo que eu vou saber e aí eu vou preparar o conteúdo para vocês. 2026 pode não ser o ano mais fácil, mas pode ser o ano que você se reorganiza, cria novas estratégias e retoma o controle da sua vida. Se a sua vida está cara, você não precisa pagar com a sua saúde mental. Deixa aqui nos comentários qual é a área da sua vida que está pesando mais nesse período. Vamos trocar ideia? Eu gosto muito de conhecer mais sobre a história de vocês. E eu também tiro vários insights dos comentários que vocês deixam aqui no canal. Então você já sabe que o vídeo termina aqui, mas o nosso bate-papo continua aqui nos comentários. Muito obrigado você que ficou comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ripar se aparecer essa opção. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve para você não perder nada que rola por aqui. E me conta também qual área da sua vida vem pesando mais aí nesse período. Deixa aqui nos comentários. O vídeo termina aqui, mas nosso bate-papo continua nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.